Recording. Essa voz do Craig é muito... A voz do botzinho. Now recording. Onde é que a gente tava mesmo, hein? Sessão 13, eu acho. Sessão 3. Então... Roda a vinheta. Boa. Então vamos começar. Pessoal, estamos de volta aí para mais um episódio do ZebraCast, na leitura do livro de regras, o que em teoria vai ser a temporada número 1 desse podcast. E lembrando aqui que a gente parou na regra 3 e a gente leu a sessão 1 e 2 no último episódio, agora a gente vai começar a ler a sessão 3. Bem-vindos todos os amigos que estão participando aqui, temos muita gente boa como sempre. Obrigado de novo mais uma vez a todo mundo que está ouvindo o episódio e que ouviu os outros e que está estudando futebol americano, aproveitando essa temporada aí de presos em casa para aprender alguma coisa de futebol americano. Alguém tem alguma indicação, alguma recomendação, alguma ideia do que as pessoas possam fazer além de estudar o livro de regras? Vou recomendar uma coisa muito interessante. Tem duas, aliás. A primeira é, para quem usa Telegram, tem como criar um grupo e usar um bot para jogar Uno, que é super fácil, e jogar Stop online. Tá, e agora quais são as coisas legais que você ia recomendar? Esse é um otário. Eita! Foi só pra mim que a gente ficou incompreensível? Não. Esse é o bot que ela botou lá no Uno? Legal o bot aí, gente. Então tá bom, pessoal, vamos continuar aqui. Nós estamos na regra 3 e vamos começar a ler a seção número 3, que fala sobre timeout, iniciar e parar o relógio. O artigo número 1 é exatamente timeout. E ele diz, letra A, um árbitro deve sinalizar timeout quando as regras determinarem a parada do relógio ou quando um timeout é cobrado de um time ou do referee. Os demais árbitros devem repetir o sinal de timeout. O referee pode declarar e cobrar-se um timeout discricionário para qualquer contingência não abrangida pelas regras. Acho que a frase mais importante dessa regra é: os demais árbitros devem repetir os sinais de timeout. Letra B, quando os timeouts de um time acabarem e o mesmo pedir um timeout, os árbitros não levarão em conta o pedido. Isso também é bem importante. Importante, né? Tem acontecido isso algumas vezes, a gente somos humanos, a gente erra, a gente se confunde, a gente se engana, e às vezes a gente atende um quarto pedido de timeout de um time quando não deve. O que a regra diz é, quando um time não tem mais timeout, a gente ignora os pedidos de timeout desse time. É bem simples, é só ignorar e seguir o jogo como se eles não estivessem pedindo nada. Se por um acaso a gente pedir um timeout, eu acho que isso tem explicado em algum lugar, a gente vai chegar lá, mas eu vou falar logo sobre isso. Se por um acaso a gente der um quarto timeout para o time, no momento em que a gente perceber que deu o quarto timeout, a gente roda o relógio, bola pronta para jogo. É bem simples. Não existe penalidade. Na NFL tem uma coisa de penalidade de quarto timeout, delay. Não existe na nossa regra. Vamos usar o cartãozinho de anotação e... Exatamente, vamos usar o cartãozinho de anotação para anotar cada timeout que for pedido e conversar entre a arbitragem e anunciar quando o time pediu o último timeout, anunciar de uma forma clara para o time que pediu o último timeout, para o time adversário e para todos os árbitros saberem que o time X pediu os 3 timeouts daquele tempo. Letra C. Uma vez começado o jogo, os jogadores não deverão treinar com uma bola no campo de jogo ou nas end zones, exceto durante o intervalo entre os tempos, o halftime. Eu não sei exatamente por que isso está na definição de timeout, mas enfim, está na definição de timeout. Bem. Na verdade não, eu sei por que é isso, porque as pessoas podem pedir timeout antes de uma quarta descida e ficar o long snapper fazendo snaps para preparar um field goal. Isso é bem comum e eles não querem. Para não entrar no campo fazendo isso, é claro, óbvio. Boa, Fábio. A R331, número 1, em terceira para 2 jardas e meia, a 45 sofre um fumble depois de ganhar 3 jardas. Os árbitros não conseguem determinar quem recuperou o fumble, então o line judge sinaliza para o relógio parar enquanto a bola está sendo localizada. Descobre-se que a posse da bola está com o A45, e ele, A, não alcançou a linha necessária, ou B, alcançou a linha necessária.
Aí a arbitragem diz: o relógio de 40 segundos inicia quando a bola for declarada morta. A letra A, quando ele não alcançou a linha necessária, o referee imediatamente sinaliza para o relógio de jogo rodar. E a letra B, o relógio de jogo começará no sinal do referee quando a bola estiver pronta para jogo. Número 2, em segunda para 14, A45 ganha 6 jardas e é derrubado com posse de bola. O linesman confunde o bastão de trás com o da frente da corrente e erroneamente sinaliza para parar o relógio, porque ele achou que foi first down. A arbitragem diz: assim que o erro for detectado por um árbitro, o sinal para começar o relógio deve ser dado pelo árbitro de jogo que detectar o erro. Então o line judge achou que se confundiu e achou que foi a primeira descida, e ele sinalizou timeout, e o umpire ou alguém percebeu que o sinal de timeout foi errado, porque não foi a primeira descida, e esse que percebeu o erro tem que girar o braço para dizer que não, que o relógio tem que estar rodando, que não foi timeout. Número 3, o time A sofre fumble ou a bola está solta após um passo para trás. Diversos jogadores se jogam na bola, criando uma pilha. A arbitragem diz que os árbitros de cobertura devem parar o relógio e o relógio de 45 segundos deve iniciar. Com conhecimento positivo de quem recuperou a bola, o referee irá apontar na direção regida pela posse e iniciar o relógio de jogo. E A, imediatamente, se o time A tiver recuperado antes da linha necessária, sem primeira descida, ou B, no momento do snap, se o time B tiver recuperado. Ficou um pouco confuso essa R, mas basicamente, quando começa uma pilha, os árbitros têm que sinalizar o timeout e o relógio da jogada vai começar com 40 segundos. Quando descobrirem de quem é a posse da bola, aí o referee vai apontar. Se o time B tiver recuperado a bola, o referee vai apontar para a end zone que o time B vai atacar. O relógio só vai rodar no momento do snap. Se o time A tiver recuperado a bola, o referee vai fazer a sinalização da próxima descida. Se for segunda ou terceira, ou não tiver alcançado a primeira descida, vai rodar o relógio de jogo imediatamente. Número 4, um cadarço, cordão de protetor de ombros, camisa ou número ou equipamento, alguma coisa se rasga. A arbitragem diz que não é permitido um timeout de arbitragem, de referee, para consertar o problema do equipamento. Daniel, só em questão de mecânica, sempre é bom falar que quando um jogador sai de campo, o árbitro que vai marcar o spot e o timeout, ele vira de costas para o campo, porque às vezes o pessoal esquece, até mesmo a gente esquece e marca o timeout de frente para o campo. Tem que continuar olhando o jogador nas suas ações fora de campo e marcar o timeout de costas, campo de frente para o jogador. Acho que mais interessante do que a gente chamar de marcar o timeout, porque quando a gente marca um timeout, a gente meio que pensa em timeout pedido por um time. Sinalizar o timeout, sim. A mecânica sempre diz para a gente nunca deixar um jogador fora de campo sem ser observado. Então a mecânica diz para você virar de costas para o campo de jogo, para você observar o jogador que saiu de campo e as ações dele ir contra ele e sinalizar o timeout porque ele saiu de campo. Artigo 2, iniciar e parar o relógio. Ele já no cabeçalho aí no início do artigo 2 ele já vai falar sobre a Mercy Rule, mas vamos lá. Se a diferença no placar for maior do que 34 pontos, uma sessão de relógio corrido, é o nome oficial da Mercy Rule, será adotada. Durante uma sessão de relógio corrido, ou durante a Mercy Rule, o relógio do jogo somente parará para as razões abaixo marcadas com asterisco. Para quem não está lendo, a gente vai dizer quais são as razões que param o relógio durante a Mercy Rule. Para todos os outros eventos listados aqui, o relógio continuará rodando e as competições podem adotar regulamentos que abandonem o relógio corrido completamente, ou seja, que não existe Mercy Rule. Eu, pessoalmente, e a gente como grupo de árbitros, 99% dos árbitros com quem eu conversei sobre isso, recomendam fortemente o uso da Mercy Rule em todos os campeonatos que forem disputados em qualquer lugar. Não tem interesse de marketing, eu vou dizer assim, não tem interesse para o público um jogo que passa dos 60-0 ou dos 50 pontos de diferença. Não é interessante para quem está assistindo. E a Mercy Rule serve para aumentar o interesse do público quando você faz um jogo ser mais rápido. Além disso, você aumenta a segurança, você tira de risco os jogadores de um time muito mais fraco, que está perdendo por uma diferença de pontos absurda. Você diminui o risco deles se lesionarem, porque obviamente são mais fracos do que os adversários, e se ficar jogando um jogo que vai durar 3 horas e meia, o risco deles se lesionarem aumenta.
As competições também podem adotar regulamentos que não utilizem essa regra no primeiro tempo do jogo, eu também pessoalmente sou contra. Ou regulamentos que limitem a Mercy Rule para ser usado mais tarde na partida, uma questão de tempo com relação a jogos televisionados ou escuridão, alguma coisa do gênero, ou reduzir a diferença no placar para menos do que 34 pontos. Os regulamentos das competições têm a liberdade de mexer nesses parâmetros da Mercy Rule, mas oficialmente, se a diferença no placar for maior do que 34 pontos, a gente entra na Mercy Rule ou numa sessão de relógio corrido. E aí, como diz o enunciado, para todos os outros eventos listados, o relógio continua rodando. A gente, então, aqui está no artigo 2 falando de iniciar e parar o relógio. Então, a letra A fala em free kick. Após a bola ser chutada num free kick, o relógio do jogo deve iniciar ao sinal de um árbitro assim que a bola for legalmente tocada no campo de jogo ou quando cruzar a linha de gol após ter sido tocada legalmente pelo time B em sua end zone. O relógio é parado em seguida quando a bola estiver morta pela regra. Então, free kick, o time A chutou a bola, o relógio está parado até o momento em que algum jogador do time B tocar legalmente a bola no campo de jogo. Nesse momento, o time B tocou na bola legalmente, o relógio roda e aí ele vai parar quando a jogada terminar. Se o jogador do time B recebe um free kick dentro da end zone, o relógio só vai rodar quando ele sair da end zone. Se ele receber na end zone e ajoelhar, o relógio não roda nem um segundo. Letra B, descida de scrimmage. Quando um período começar com uma descida de scrimmage, o relógio do jogo deve iniciar quando ocorrer o snap legal da bola. Em todas as outras descidas de scrimmage, o relógio do jogo deve iniciar quando ocorrer o snap legal da bola ou em um sinal anterior do referee, o sinal da bola pronta para jogo. O relógio do jogo não deve rodar durante um try, durante uma extensão de períodos ou durante um período extra. Letra C, após uma pontuação, o relógio do jogo deve ser parado ao sinal do árbitro após um touchdown, field goal ou safety. Ele deve ser iniciado novamente conforme a letra A que a gente leu acima, a menos que uma penalidade aceita anule a pontuação ou a descida seja repetida. Nesse caso, ele deve reiniciar quando ocorrer o snap legal da bola. Então, marcou um touchdown, ou marcou um field goal, ou marcou um safety, o relógio vai rodar de acordo com a letra A, que fala do free kick, né? A não ser que a pontuação seja cancelada e a descida seja repetida por alguma penalidade, aí a gente vai rodar no snap da bola. Letra D. Na letra D ele vai listar todas as situações nas quais o relógio roda no momento do snap. Então, para cada um dos casos seguintes, o relógio do jogo é parado ao sinal do árbitro. Se a próxima jogada começar através de um snap, o relógio do jogo começará no momento do snap. Então aqui é a lista de situações nas quais o relógio do jogo para e se a gente tiver um snap na próxima descida, o relógio vai rodar no momento do snap. Quando acontecer um touchback e o time B for o próximo a colocar a bola em jogo, o relógio do jogo vai parar no momento do touchback e ele só vai rodar no snap. Com menos de 2 minutos restando num tempo, se o carregador da bola sair de campo, ou se um fumble para trás sair de campo, ou se um passe para trás sair de campo, o relógio vai parar no momento em que o carregador da bola, ou o fumble, ou o passe sair de campo e ele só vai rodar no próximo snap. O time B ganhou uma primeira descida, ou porque interceptou, ou porque recuperou um fumble, ou porque o time A tentou a quarta descida e não conseguiu a primeira descida. E aí, em seguida, ele vai ser o time que vai dar o snap na bola. Quando acabar a jogada, na qual o time B conseguiu a primeira descida, o relógio vai parar e só vai rodar no próximo snap. Um passe para frente é determinado incompleto, então passe incompleto para o relógio e só vai rodar no próximo snap. Quando você dá um timeout para um time, o relógio só vai rodar no próximo snap. Quando a bola se torna ilegal, o relógio só vai rodar depois de trocar a bola, colocar a bola de volta no lugar, o relógio só vai rodar no snap. Quando terminar um período, o relógio não vai parar porque ele zerou, e ele só vai rodar de novo no próximo snap. Esses 3 itens, um timeout cobrado de um time, a bola se torna ilegal ou o período termina, são as 3 únicas situações dessa lista que a gente vai ler aqui que também param o relógio durante a Mercy Rule. Quando uma descida de chute legal termina, o relógio vai parar e ele só vai rodar no próximo snap. Quando um chute de retorno é feito, a gente leu lá em cima na definição sobre chute de retorno, que é quando o time B chuta a bola. Quando o time B chuta a bola,
a bola se torna morta e o relógio para. E ele só vai rodar de novo no próximo snap. Quando um chute de scrimmage é feito além da zona neutra, a mesma situação a gente falou sobre chute ilegal. Quando um chute de scrimmage é feito além da zona neutra, a bola se torna morta imediatamente, o relógio para e ele só vai rodar de novo no próximo snap. E quando o time A comete uma falta por atraso de jogo enquanto estiver em formação de chute de scrimmage, o relógio vai parar e ele só vai rodar no próximo snap. Letra E. Inicia no sinal do referee. Para cada uma das situações, das seguintes razões, o relógio de jogo é parado ao sinal do árbitro. Se a próxima jogada for começar através de um snap, o relógio do jogo iniciará no sinal do referee. Quando o time A ganha uma primeira descida, tanto através de uma jogada ou por uma penalidade, a jogada termina, o relógio do jogo para e ele vai rodar no momento em que a bola estiver pronta para jogo e o referee sinalizar. Quando um fumble para frente do time A sai de campo, o time A fez um fumble, a bola rolou para frente e saiu de campo. O relógio vai parar, a bola vai voltar para o ponto do fumble, vai ser posicionada para o próximo snap, o referee vai dar o sinal da bola pronta para jogo e nesse momento o relógio do jogo volta a rodar. Com 2 minutos ou mais restando num ref, um fumble, um passo para trás ou o carregador da bola do time A for determinado como fora de campo. Aí na letra D anterior a gente viu que quando isso acontece dentro do 2 minute warning, dentro dos últimos 2 minutos, o relógio só roda no snap. No resto do jogo, quando essa situação acontece, de um carregador da bola sair de campo, ou de um fumble para trás sair de campo, ou de um passe para trás sair de campo, o relógio vai parar e ele vai rodar de novo quando o referee der o sinal da bola pronta para jogo. Para completar uma penalidade, a exceção disso é quando tem subtração de 10 segundos, mas isso a gente vai deixar lá para frente. Mas para completar uma penalidade, a gente para o relógio no momento do fim da jogada, ou no momento em que a bola se torna morta, a gente vai aplicar a penalidade, botar a bola e o referee vai sinalizar ela pronta para jogo. Nesse momento, roda o relógio do jogo. Um timeout por lesão é dado para um ou mais jogadores ou para um árbitro. Se você pedir um timeout por causa de lesão, o relógio do jogo vai rodar no momento em que a bola estiver pronta para jogo. Um apito inadvertido é soado, mesma coisa, o apito inadvertido causa um timeout, a gente para o relógio, mas a gente volta a rodar ele no momento em que a bola estiver pronta para jogo. Uma medição de uma possível primeira descida também para o relógio, mas o relógio volta a rodar no momento em que a bola estiver pronta para jogo. Ambos os times cometem um atraso em tornar a bola pronta para jogo, né? Qualquer um dos times ou os dois times ficam dificultando a reposição de bola. O relógio do jogo para e quando a bola for posicionada e estiver pronta, roda de novo. Um árbitro ganha posse de uma bola viva. Quando um árbitro, por algum motivo, recebe um passe ou alguma coisa do gênero, o relógio do jogo para e ele vai rodar de novo quando a bola estiver pronta para jogo. Um técnico principal pede uma conferência ou desafio de revisão de vídeo. A gente vai ver isso, o que é isso lá na frente, lá na regra 2. Eu não vou me preocupar com isso agora, mas quando um técnico precisar conversar com o árbitro sobre uma decisão, o relógio vai parar, mas ele vai rodar no momento em que a bola estiver pronta para jogo. E isso é uma razão pela qual o referee concede timeout para mídia, para televisão ou para rádio. Vai rodar no momento em que a bola estiver pronta para jogo, depois de voltar do comercial da televisão. O referee declara um timeout discricionário, né, um timeout de arbitragem para qualquer motivo que a gente precise parar o relógio. O relógio volta a rodar no momento que a bola estiver pronta para jogo. O referee declara timeout por barulho injusto. É uma regra tão obscura que, enfim, a gente vai chegar a ela, mas quando a gente precisar usar essa regra, o relógio vai parar, a gente vai fazer o anúncio que for necessário e vai botar a bola pronta para jogo. Nesse momento roda o relógio. Um passe ilegal é lançado para conservar o tempo, quando a gente para o relógio. Porque a ideia do passe ilegal é conservar o tempo, a gente não vai deixar conservar o tempo rodando o relógio no snap. A gente vai rodar no momento em que a bola estiver pronta para jogo. A exceção também é a 345B, que fala sobre a subtração dos 10 segundos, a gente vai chegar lá. Quando o referee interrompe a contagem de 40 e 25 segundos, aquela situação que a gente estava lendo no último episódio, quando precisar parar a contagem para reposicionar a bola ou alguma coisa do gênero. Quando a bola estiver pronta para jogo, o relógio roda no sinal do referee. Se o capacete de um jogador sair completamente durante a jogada, a gente vai ter aquela situação de parar o relógio para o jogador sair, mas a bola vai rodar, o relógio vai rodar quando a bola estiver pronta para jogo. Quando qualquer time cometer uma falta em bola morta, o relógio para, mas ele roda de volta quando a bola estiver pronta para jogo. E violação da regra do equipamento obrigatório ou equipamento ilegal, o relógio também para e a gente roda ele de volta
no momento em que a bola estiver pronta para jogo. Então, só para recapitular, quando a gente estiver na Mercy Rule, quando a gente estiver com o relógio rodado, o relógio do jogo ele só vai parar se alguém pedir um timeout, se a bola se tornar ilegal por algum motivo, estourar, rasgar, alguma coisa assim. Quando terminar um período, obviamente, primeiro, segundo, terceiro ou quarto períodos. Para completar uma penalidade, a gente para. Quando tem um timeout por lesão, a gente para o relógio. Quando a gente precisa fazer uma medição para pena descida, a gente para. Se um técnico pedir para conversar sobre uma revisão ou pedir um desafio de vídeo, a gente para. Timeout de imprensa, a gente para. Timeout de arbitragem, a gente para. Ou quando qualquer time cometer falta em bola morta, a gente para o relógio. Ou violação da regra do equipamento. Fora isso, o relógio não para nada quando a gente estiver na Mercy Rule. Então não vai parar em primeira descida, não vai parar quando o jogador sai de campo, não vai parar em passe incompleto, não vai parar em pontuação. Eu fiquei na dúvida com relação à questão de pontuação. Eu sei que quando marca um touchdown, não para o relógio. E aí você faz o try com o relógio rodando. E eu tinha a impressão de que em troca de posse parava o relógio, mas não para. Antigamente a ideia da Mercy Rule, eu tinha essa impressão que antigamente era isso, troca de posse, pontuação. Mas aqui nessa regra não diz isso. Não troca tem. De posse. Não tem. Então só fazendo essa observação, em troca de posse não para o relógio também. Daniel, posso fazer só um comentário que eu sei que a maioria daqui sabe, mas eu sei que muita gente se confunde com isso, principalmente novatos. Quando a gente diz, por exemplo, uma pilha causa um timeout, não é que você vai dar um timeout, os times vão entrar em campo, vão ter 1 minuto para conversar. É que os americanos usam o termo timeout não só para pedidos de tempo, como no nosso caso, mas qualquer parada do relógio para eles é um timeout. Então é importante que quem estiver ouvindo se atente a isso. Quando diz tal coisa causa um timeout, não é um timeout que foi pedido, não vai ser cobrado de ninguém, não é da arbitragem, não é nada, é só que o relógio parou. Exatamente. Toda vez que a gente vai falar em parar o relógio, a gente vai falar em timeout, porque a gente sinaliza, o sinal que a gente faz para parar o relógio é o mesmo que a gente faz para dar um timeout para time, para dar um timeout de arbitragem, porque o sinal ele significa timeout, significa que o tempo para. É isso que timeout significa, isso, parar o tempo. Então toda vez que a gente falar em timeout, a gente está falando em parar o tempo. Aí quando a gente estiver falando em timeout de time, a gente está falando que o time pediu um timeout. Quando a gente estiver falando em timeout de arbitragem, a gente está falando que a arbitragem precisou parar o relógio por alguma razão. Timeout de lesão, mesma coisa. Timeout de perda de capacete, é exatamente o nome. Então quando a gente falar em timeout, a gente está falando em parar o relógio. Boa observação, para ficar claro. Seguindo letra F, o snap sobrepõe o sinal do referee. Sempre que um ou mais incidentes que causam o relógio do jogo a ser reiniciado no sinal do referee ocorrer em conjunto com qualquer um que cause o início no momento do snap, ele deve ser iniciado no momento do snap. Então, aconteceu uma penalidade numa jogada em que teve um passe incompleto. A penalidade, ela para o relógio e o relógio roda de novo no sinal da bola pronta para jogo. Mas o passe incompleto para o relógio e o relógio só vai rolar no snap. Então a gente aplica a penalidade, bota a bola pronta para jogo, sinaliza ela pronta para jogo, o relógio não roda, ele só vai rodar no snap porque aconteceu um passe incompleto também nessa jogada. E quando tem uma situação em que o relógio roda no snap, essa instrução sobrepõe a situação do relógio rodar no sinal do referee. E a exceção à regra também é sobre a subtração de 10 segundos, a gente vai chegar lá. Letra G, relógio corrido. Durante uma sessão de relógio corrido, mais conhecido como Mercy Rule, o relógio sempre será iniciado no sinal da bola pronta para jogo ao invés de no snap. Isso é uma mudança editorial que visa diminuir o tempo do jogo. E número 2, se durante uma sessão de relógio corrido a margem do placar continuar sendo maior do que 34 pontos, a sessão do relógio corrido continua. Se a margem cair para 34 pontos ou menos, a Mercy Rule, o relógio vai voltar a ser o relógio normal. A menos que a margem de placar... E vai continuar sendo a regra de relógio normal, a menos que o placar, a diferença do placar volte a ser maior do que 34 pontos. Ele coloca aqui uma exceção se a competição diminuir a margem necessária para a Mercy Rule, mas não é o caso. A questão desse número 2 é, quando você entra na Mercy Rule, não significa que ela precisa ir até o final dentro da Mercy Rule. O jogo ele fica na Mercy Rule quando a diferença do placar é maior do que 34 pontos. Se a diferença do placar diminui para 34 pontos, o relógio volta a ser o relógio normal.
E aí, se ela aumenta de novo para mais do que 34, volta a Mercy Rule. E aí, se ela diminui para 34 ou menos, para de novo, volta para o relógio normal de novo. Só para a gente entender, quando o jogo entra na Mercy Rule, não significa que ele vai terminar na Mercy Rule. A R332, número 1, quarta para 6, a jogada de corrida do time A, que termina dentro de campo, ganha, opção A, 8 jardas. Lembrando que é quarta para 6, então ganha 8 jardas. Opção B, 5 jardas. E B1 está em offside no momento do snap. O resultado da jogada na letra A é bola do time A, primeira para 10, e o relógio vai rodar no sinal do referee. E na letra B, bola do time A, quarta para 1, por causa da penalidade pelo offside, e o relógio vai rodar no sinal do referee também. Número 2, quarta para 4, a jogada de corrida do time A termina dentro de campo e ganha 6 jardas na opção A ou 3 jardas na opção B, e o B1 está em offside também. Na situação A, bola do time A, primeira descida, o relógio vai começar no sinal do referee, e na situação B, a bola é do time A e primeira para 10 também, por causa da penalidade, porque era uma quarta para 4 e a penalidade vai dar 5 jardas, e o relógio começa também no sinal do referee. Quase igual a 1. Né? É quase igual, a única diferença é que na situação B, ao invés de repetir a descida, a penalidade dá uma primeira descida para o time A. Número 3, terceira para 4, o passe do time A é interceptado por B1, que é derrubado dentro de campo, e B2 estava em offside no momento do snap. O resultado dessa jogada é bola do time A, primeira para 10, porque era uma terceira para 4 e a penalidade por offside vai dar a primeira descida. O relógio começa no sinal do referee. Embora o relógio tenha sido parado para conceder uma primeira descida para o time B, não é o time B que vai ser o próximo a dar o snap. Então não se enquadra na situação do relógio rodando no momento do snap. Número 4, final do segundo ou quarto período, o carregador da bola sai de campo. Quando o relógio do jogo para, ele marca 2 minutos ou 1 minuto e 59. Na letra A, se houver um aviso de 2 minutos, o relógio vai começar no snap. Se não houver, o relógio vai rodar no sinal do referee quando a bola estiver pronta para jogo. Aqui, no Brasil, a instrução é que a gente dê o aviso de 2 minutos. Que significa que, mesmo nessa situação de o jogador saiu de campo com o relógio marcando 2 minutos, a gente vai rodar no sinal dela pronta para jogo. Tá, no snap? Não, no snap. E na letra B, se o cara sai de campo com 1 minuto e 59 no relógio, o relógio vai rodar no momento do snap. 5. No final do segundo ou quarto período, o time A tem segunda para 8. B44 intercepta um passe legal para frente e leva a bola para fora de campo. B79 estava na zona neutra no momento do snap, ou seja, em offside. Infração da zona... Não, em offside. Quando o relógio do jogo é parado, quando o jogador do time B que interceptou o passe sai de campo, o relógio marca 2 minutos ou 1 minuto e 59. O resultado, o time A aceita a penalidade e mantém a posse da bola, obviamente, e tanto na opção A quanto na B, se houver aviso de 2 minutos, o relógio roda no momento do snap. Se não houver aviso de 2 minutos, mas aqui sempre tem aviso de 2 minutos, o relógio vai rodar no sinal do referee, porque o time B não vai ser o próximo a colocar a bola em jogo. Esse final aqui para a instrução é irrelevante, porque a gente vai sempre dar o aviso de 2 minutos. Número 6, quarta para 8, em A12, na jarda 12 do time A, no final do quarto período. O punch é bloqueado e a bola não cruza a zona neutra. Na jarda 10 do time A, o back A22 recupera a bola e lança um passe para frente para o elegível A88, que é derrubado na jarda B3. Ou seja, o cara cruzou o campo quase inteiro nesse passe depois desse chute que foi bloqueado. O relógio do jogo marca 3 segundos quando ele cai no chão. Resultado da jogada pela arbitragem, a bola é do time A na jarda 3 do time do adversário, primeira para gol. O relógio do jogo vai rodar no snap por causa da jogada de chute legal. Lembrando que uma das classificações lá é que quando tem uma jogada de chute legal, o relógio roda no snap. E aí vai ficar aquela questão, a gente vai já esclarecer isso aqui, mas esse chute foi legal, o passe foi legal. A gente vai ver isso lá na regra 7, quando a gente chegar na regra dos passes ilegais, que não existe restrição para fazer um passe depois de um chute. O que existe é restrição para fazer 2 passes para frente na mesma jogada. Então rolou um chute, ele foi bloqueado e não cruzou a zona neutra, você pode fazer um passe legalmente para frente. E é o que acontece nessa R aqui. E poderia fazer outro chute também se quiser. Poderia fazer outro chute também, porque também não tem restrição de 2 chutes na mesma descida. De qualquer jeito, a relevância dessa R aqui é para dizer que
Como rolou um chute que foi um chute legal, que foi bloqueado, e depois, seja lá o que foi que aconteceu na jogada, o relógio vai rodar no snap, porque rolou um chute legal. Sim, senão, se fosse apenas um passe, ia rodar no ponta para jogo. Ia ter 3 segundos. Exatamente. Número 7, o time A faz o kickoff para o início do jogo e o recebedor faz um fair catch ou recebe a bola com o joelho no chão. O relógio não vai rodar em momento nenhum. O time B tem primeira para 10, com o relógio marcando os mesmos 12 minutos que estavam marcando no momento do kickoff. Porque quando um jogador faz um fair catch, o relógio não roda, e quando ele recebe a bola já no chão, o relógio também não roda. Número 8, terceira para 5 em B15 no final do quarto período. Time A perdendo por 10-7. O quarterback corre para a lateral e está na jarda 12 do time B quando lança um passe para frente que cai incompleto. Quando a bola se torna morta, faltam 13 segundos para o fim do jogo e o time B aceita a penalidade por passe ilegal para frente. O passe é ilegal porque o quarterback está além da zona neutra no momento em que ele faz o passe. A arbitragem diz, então, quarta para 7, em B17, o time B tem a opção da subtração dos 10 segundos. Considerando que o time B vai aceitar a subtração, o relógio do jogo deve marcar 3 segundos e vai rodar no sinal do referee. Se por algum acaso o time B for doente mental e resolver não aceitar a subtração de 10 segundos, o relógio vai rodar no snap porque teve um passe incompleto. Mas não é o caso dessa situação e normalmente eles vão aceitar, obviamente, 10 segundos, tira 10 segundos e fica mais perto deles ganharem o jogo. Número 9, segunda para 7, em A5 no fim do segundo período. Quarterback recua para passar e está correndo em sua end zone quando tenta encontrar um recebedor livre. Prestes a ser derrubado na sua end zone, ele lança uma bola para frente para o chão numa área onde nenhum recebedor elegível está por perto. O referee joga a flag por intentional ground e quando a bola se torna morta faltam 18 segundos para o fim e o time B aceita a penalidade. A penalidade vai resultar num safety porque o passe foi feito de dentro da end zone e o time A vai fazer um free kick da sua jarda 20. O time B tem a opção da subtração de 10 segundos e se eles aceitarem, o relógio vai marcar 8 segundos e rodar no sinal do referee. O que significa que mesmo tendo um free kick pós-safety, o relógio vai rodar quando o referee der a bola pronta para jogo. Se o time B declinar a subtração, o relógio vai permanecer com 18 segundos e vai rodar quando o chute for legalmente tocado no campo de jogo. Número 10, o placar está 35-0. O time que perde marca um touchdown que faz 35-6. O relógio para quando o touchdown é marcado, porque a diferença do placar não é maior do que 34 pontos. As regras normais de relógio voltam a ser aplicadas até que o time na liderança aumente a diferença para mais de 34 pontos normalmente. Número 11, o placar é 41-0. O time que perde marca um touchdown que faz 41-6. Eles chutam um ponto extra para fazer 41-7. O relógio vai parar somente quando o try pontua o 41-7. Porque só nesse momento é que a diferença passa a ser de 34 pontos e não de mais de 34. 12. O placar é 30-0. O time na liderança marca um touchdown para fazer 36. O relógio para após o touchdown e vai rodar de novo no sinal da bola pronta para jogo para o kickoff seguinte. Mas não vai parar novamente, a menos que algum evento marcado com o asterisco lá, que são os eventos que param o relógio mesmo na Mercy Rule, aconteça. Aqui tem essa instrução de parar o relógio porque a gente tem que fazer o anúncio de que a gente vai começar a Mercy Rule. E em azulzinho está marcado que o relógio vai rodar no sinal da bola pronta para jogo para o kickoff seguinte. Número 13, o placar é 28-0 e o time na liderança marca um touchdown para fazer 34-0. E aí eles marcam outro touchdown no try para fazer 36-0. O relógio foi parado no touchdown original, depois do touchdown para o try, e ele vai rodar de novo no sinal da bola pronta para jogo para o kickoff seguinte. E aí depois ele só vai parar nos eventos que param o relógio dentro da Mercy Rule. Tudo bem aí com vocês? Vocês estão bem? Vocês estão precisando de alguma coisa? Vocês querem uma água? Vocês querem um café, um suco de laranja, alguma coisa assim? Não? Tá todo mundo bem? Essas AEs aí foram cansativas. É muito importante a gente se atentar nessas regras de Mercy Rule, né? Roda o relógio, porque ano passado a gente errou demais isso. As equipes, no geral, erraram isso. Não é uma ou outra, são várias pelo Brasil. Assim, muitos jogos com mais de 100 pontos, né? Então, cara, a gente cagou bonito. Se todo mundo ouvir só essa partezinha, ó, Mercy Rule, acabou. Resolve. Boa.
É isso. Eu tinha, por exemplo, a impressão de que a gente parava o relógio no troca de posse, e não para. Faz uma diferença para o resultado do jogo, né? Também lembrando que quando a gente entra no Mercy Rule e a gente não para o relógio para troca de posse, significa que a gente tem que dar uma agilizadinha também, porque uma coisa é você deixar o relógio rodar porque o jogo precisa acabar, mas você tá lá querendo que o jogo aconteça, e outra coisa é você, numa troca de posse, ficar andando em campo feito uma lesma para botar a bola na posição nova e não sei o que, e quando você vê, você gastou 5 minutos para fazer uma troca de posse, que nada aconteceu, que também não é legal assim, para quem está assistindo, ver 5 minutos de troca de posse sem nada acontecendo. A gente quer que o jogo acabe rápido, mas também não quer que ele seja insuportável. Seguindo então, artigo 3, suspensão de jogo. O referee pode suspender o jogo temporariamente quando as condições garantirem tal ação. Quando o jogo for suspenso, aí a gente está falando de possível tempestade de raio, de possível problema no campo, de possível falta de iluminação. A gente tem as situações da ambulância sair, tem várias dessas coisas de suspensão do jogo. Quando o jogo for suspenso por ações de pessoas não sujeitas às regras ou por qualquer outro motivo que não esteja nas regras e não puder continuar, o referee vai suspender o jogo e direcionar os jogadores às suas áreas de time, reportar o problema aos responsáveis pela gerência do jogo e retomar o jogo quando ele determinar que as condições estejam satisfatórias. Letra C. Se o jogo for suspenso, conforme as regras 3.3a e b, antes do final do quarto período e não puder ser retomado, existem 4 possibilidades, pela regra: retomar o jogo numa data posterior, terminar o jogo com o placar final determinado, né, o que tiver no momento, abandono de jogo ou declarar o jogo como não disputado. A escolha deve ser feita pela organização da competição. A arbitragem não tem essa decisão para tomar. Letra D. Se um jogo for suspenso conforme as regras 3.3a e b após 4 períodos de jogo e não puder ser retomado, o resultado do jogo será declarado empate. O placar final será o placar final do último período completado. Nota: se um vencedor tiver que ser determinado num jogo de fase final ou playoff, a organização da competição determinará quando e onde o jogo será retomado. Letra E. Um jogo suspenso, se retomado, começará com o mesmo tempo restante e com as idênticas condições de descida, distância, posição de campo e elegibilidade dos jogadores. Então isso não está escrito na regra, mas está escrito no manual. Se um jogo for suspenso, tiver que ser suspenso, a arbitragem tem que anotar todos esses detalhes. Aonde está a bola, em qual jarda, em qual hash mark, para qual direção, qual é a descida, para quantas jardas, qual é o tempo do jogo em que a gente parou a partida, placar do jogo. Tudo isso a gente precisa saber. A elegibilidade dos jogadores, eu não sei exatamente o que ele quer dizer com essa regra, mas a gente precisa ter tudo isso anotado. Provavelmente é quem pode jogar, quem não pode jogar. Se alguém foi desclassificado, não vai poder jogar o jogo quando ele for retomado, né? Número 4, timeouts cobrados de time. Quando ainda houver timeouts, um árbitro deve garantir um timeout cobrado de time quando pedido por qualquer jogador ou pelo técnico principal quando a bola estiver morta. De novo, só o técnico principal pode pedir timeout na lateral, por isso a gente precisa identificar quem é o técnico principal. Letra A. Cada time tem direito a 3 timeouts cobrados de time durante cada tempo, durante cada ref. Letra B. Após a bola ser declarada morta e antes do snap, um substituto legal pode pedir um timeout se ele estiver entre as marcas de 9 jardas. Para isso, existe a necessidade das marcas de 9 jardas. Essa é uma das necessidades. C. Um jogador que tenha participado da descida anterior pode pedir um timeout entre o momento em que a bola for declarada morta e o momento do snap, sem ter estado entre as marcas de 9 jardas. D. Um técnico principal que estiver na ou próximo à sua área de time ou coaching box pode pedir um timeout entre o momento em que a bola for declarada morta e o momento do próximo snap. E. Um jogador substituto entrando em campo ou técnico principal pode pedir uma conferência do técnico principal com o referee se o técnico acreditar que uma regra tenha sido aplicada incorretamente. Se a aplicação da regra não for alterada, seu time perderá o timeout, ou receberá uma penalidade por atraso se não tiver mais timeout. Número 1. Apenas o referee pode parar o relógio para uma conferência do técnico principal. Número 2. Um pedido de conferência do técnico principal ou revisão de vídeo deve ser feito antes do snap ou free kick da próxima jogada e antes do fim do segundo ou quarto períodos.
Número 3, após a conferência do técnico principal ou revisão de vídeo, o timeout de time, se retirado pelo referee, deve ser utilizado. Então vamos lá. Um jogador ou um substituto entrando em campo ou o próprio técnico principal podem pedir um timeout para chamar o referee para dizer que o técnico discorda de uma aplicação de regra. Se depois da conversa do técnico com o referee a arbitragem perceber que realmente aplicou erradamente a regra, o timeout não vai ser cobrado, a arbitragem vai resolver a situação, não vai cobrar o timeout e vai continuar o jogo. Se não for o caso, se a arbitragem perceber que realmente a arbitragem aplicou corretamente e o técnico é que está equivocado, a gente vai retirar o timeout do time e, como diz o número 3, a gente vai utilizar esse timeout, ou seja, a gente vai rodar o minuto e meio de timeout antes do próximo snap. E se não tiver mais timeouts, uma penalidade para trás. Eu não sei, eu acho que essa questão do se não tiver mais timeout, ela só vai se encaixar para conferência com o referee por erro de aplicação, não vai se encaixar para revisão de vídeo. Se não me engano, lá na regra 12 a gente vai ver, não é preciso ter um timeout. Eu acho que uma das exigências para revisão de vídeo é ter um timeout. Mas enfim, não para reclamar de uma aplicação. Se o técnico tiver uma reclamação para fazer de uma aplicação de penalidade e não tiver mais timeout, ele vai pedir essa conferência, a arbitragem vai conversar e perceber se errou ou não. Se a arbitragem estiver correta, vai ter uma penalidade por delay of game do time, do técnico que achou que a arbitragem estava errada. A R334, antes do snap, um substituto legal de qualquer time vindo do banco solicita um timeout antes de ter estado entre as marcas de 9 jardas. Ele então solicita um timeout novamente após ter estado entre as marcas de 9 jardas. A primeira solicitação de timeout é ignorada e a segunda a gente concede para o relógio dar o timeout para o time. Mas vamos ser sinceros, né? Não sejamos tão rígidos com isso. Vamos ser mais sinceros aqui. Quem foi que alguma vez olhou para ver se o jogador era substituto e estava além das marcas de 9 jardas quando pediu um timeout? Eu nunca. Eu também não. Alguém aí fez isso alguma vez? Eu não. Não. Mas é isso. Pelo texto da regra, o cara que está vindo da lateral pedindo timeout, ele tem que passar da marca de 9 jardas para a gente dar o timeout. Então o cara vem correndo da lateral enlouquecido, pedindo timeout. Quando ele passa da marca de 9 jardas, aí a gente dá o timeout para ele. Mas se ele falar timeout 3 vezes, já vale. Dá mais um passo, pede. Pediu 3 vezes timeout, ele ganha os 3 timeouts de uma vez, né? Não tô te ouvindo, dá um passo para trás. Agora sim, tá bom. Vamos lá, então. Artigo 5, timeout de lesão. No caso de jogadores lesionados, o referee irá declarar um timeout e o jogador deve deixar o jogo. Ele deve permanecer fora do jogo por pelo menos uma descida, mesmo que seu time receba um timeout de time. Quando em dúvida, os árbitros irão declarar um timeout para um jogador lesionado. Quando em dúvida, os árbitros irão declarar um timeout para um jogador lesionado. Então, se a gente não tiver certeza absoluta que o jogador não está lesionado, a gente não vai dar timeout. Mas a gente não tem como, é impossível a gente ter certeza de que um jogador não está lesionado. Tá? Não é possível ter certeza de que um jogador não está lesionado. Então, quando em dúvida, os árbitros irão declarar um timeout para jogador lesionado. E esse jogador vai ter que sair de campo e ele tem que permanecer uma descida fora de campo, pelo menos. 2. O jogador não pode retornar até que receba a aprovação da equipe médica profissional designada pelo seu time. Então tá. 3. Árbitros, técnicos e treinadores devem dar atenção especial a jogadores que exibam sinais de uma concussão. E aí é importante para todo mundo que participa de jogos de futebol americano, mesmo para quem vai só para assistir na arquibancada, mesmo para narradores, para árbitros para treinadores, para os próprios jogadores. Todo mundo deveria ler o apêndice C e ter um pouco de familiaridade com os sintomas de concussão. Porque é melhor a gente errar pelo exagero do cuidado com um cara que parece que teve uma concussão, que está exibindo algum sinal de que teve uma concussão, do que a gente deixar para lá, porque falar, não foi nada, e no final das contas é uma coisa mais grave. Essa, aliás, é uma frase que eu tenho ouvido muito com relação ao isolamento, ao distanciamento social e ao isolamento da quarentena durante esse período do coronavírus. É melhor a gente pecar pelo excesso e no final das contas falar, putz, exageramos, hein, mas pelo menos não morreu todo mundo, do que a gente no final das contas dizer, era melhor a gente ter exagerado porque a coisa era mais grave do que a gente imaginou. Número 4, sempre que um participante, jogador ou árbitro, estiver sangrando, tenha o uniforme saturado de sangue
ou tenha sangue exposto na pele, o jogador ou árbitro deve ir à área de time e receber tratamento médico adequado. Ele não pode retornar ao jogo sem a aprovação da equipe médica. Letra B. Para evitar uma possível vantagem de ganho de tempo por jogadores fingindo lesões, apontamos para a declaração do Código de Futebol Americano, Éticas e Treinamento. O Código de Futebol Americano ele é um dos primeiros capítulos do livro de regras. Antes da gente começar as regras mesmo, existe um Código de Futebol Americano que faz parte do livro de regras e que treinadores, jogadores, dirigentes e árbitros também devem conhecer. Letra C. Um timeout de lesão pode vir logo após um timeout cobrado de time. Letra D. O referee deve pedir um timeout de referee para um árbitro lesionado. Letra E. Após um timeout dado para um jogador do time B lesionado, o relógio de jogada deve ser ajustado para 40 segundos. O jogador do time B se lesionou, o relógio da jogada é de 40 segundos. Letra F. Subtração de 10 segundos. Se a lesão de um jogador é a única razão para a pausa no relógio de jogo, para o timeout, que não seja perda do seu capacete ou de companheiro de time, com menos de 1 minuto faltando no tempo, o adversário tem a opção da subtração de 10 segundos. 1. O relógio da jogada deve ser de 40 segundos para uma lesão de um jogador do time de defesa e de 25 segundos para uma lesão de um jogador do time de ataque. E 2. A regra 345, que é a regra da subtração de 10 segundos, que a gente vai ver em breve, deve ser aplicada. A R335, número 1, no final de uma jogada, com o relógio de jogo correndo, o referee percebe que a 22 está sangrando. O referee para o relógio e declara um timeout de lesão. A 22 tem que deixar o campo de jogo ou end zone para tratamento pelo profissional médico. A menos que haja também um jogador do time B lesionado, o relógio da jogada é ajustado para 25 segundos e inicia no sinal da bola pronta para jogo. Número 2. Após ser tratado por sangramento ou ferida sangrando, a 22 tenta voltar ao jogo antes do próximo snap. A 22 deve permanecer fora de jogo por uma jogada. Ele somente pode retornar com a aprovação de sua equipe médica profissional e depois de uma jogada. Número 3. A camisa de B52 está com manchas de sangue. A menos que um árbitro determine que a camisa está saturada com sangue, B52 pode permanecer no jogo. Nota: saturado é definido como ensopado, com umidade ou encharcado. Se o sangue tiver penetrado através do tecido até a pele ou pode ser transferido para outro jogador ou árbitro do jogo, o tecido está saturado. 4. Um árbitro nota que a camisa de B10 ensopou de sangue. B10 deve deixar o jogo até que o pessoal médico tenha determinado se a camisa deve ser trocada. 5. B10 derruba a 12. Um árbitro determina que a camisa de B10 está saturada com sangue de um corte no braço de A12. Ambos os jogadores devem deixar o jogo, A12 para tratamento da ferida aberta e B10 para determinação do pessoal médico se ele precisa trocar sua camisa. 6. Durante um intervalo de bola morta, A85 nota um corte sangrando no seu braço. Ele voluntariamente vai à área de time e é substituído por A88. Essa é uma substituição legal e não há variação na marcação do tempo do jogo. A85 pode retornar para o jogo após a ferida ter sido tratada, mas ele deve ater-se às regras de substituição. Ou seja, ele não pode simplesmente sair, ser tratado e voltar antes da próxima jogada, no mesmo intervalo de bola morta. 7. Em segunda descida, o carregador da bola do time A é derrubado dentro de campo. O relógio então é parado devido a uma lesão a um jogador do time B. Letra A, nenhum outro jogador é lesionado na jogada. Letra B, também há uma lesão de um outro jogador do time A. E letra C, o referee concede um timeout para a mídia também. Então, as situações. Na primeira situação, só um jogador do time B está lesionado. Na segunda situação, um jogador do time B e um jogador do time A estão lesionados. E na terceira situação, o jogador do time B está lesionado e o referee deu timeout para a televisão. Em A, B e C, ao preparar para retornar ao jogo, o referee indicará que o relógio de jogo deverá ser ajustado para 40 segundos. Tanto o relógio da jogada quanto o relógio do jogo iniciarão no sinal da bola pronta para jogo. Número 8. No fim de um tempo, o carregador da bola A35 é derrubado. B79 cai no chão lesionado e os árbitros param o relógio do jogo, que marca 12 segundos ou 8 segundos. Time A tem a opção da subtração de 10 segundos, porque a única razão pela qual o relógio do jogo parou foi pelo jogador lesionado do time B. Se não houver a subtração de 10 segundos, o relógio do jogo roda no snap. Se o time A aceitar a subtração, na letra A vai faltar 2 segundos para o fim do jogo e o relógio vai rodar no sinal do referee. E na letra B, terminou o tempo do jogo ou do primeiro tempo, no caso. E número 9, no fim de um tempo,
o carregador da bola A35 é derrubado além da linha necessária e B79 cai no chão lesionado. Não há opção para subtração de 10 segundos porque o relógio do jogo parou para a primeira descida, assim como para a lesão. Ou seja, a lesão não foi a única razão pela qual o relógio do jogo parou. O relógio do jogo roda no sinal do referi. Artigo 6. Timeouts de violação. Por não cumprimento da regra 145C2, um timeout deve ser cobrado do time. A regra 145C2 é a da camisa. E aí você vai cobrar um timeout do time no início de cada período. Alguém confere para mim se é isso mesmo? O time visitante deve usar camisa na cor branca, entretanto, o time da casa pode usar camisa na cor branca se os times estiverem concordado por escrito antes do início da competição. Então é a questão de quem está com a cor errada no campo. Beleza. Pegando um adendo aí, só para o amigo ouvinte aí, como vocês fazem para pesquisar a regra no livro de vocês, aí, através do PDF? Eu, particularmente, eu ponho regra, o número da regra, mais um espaço e a barra, porque ele já me leva para a primeira vez que aparece a regra lá no cabeçalho, né? E aí, a partir daí, eu uso a seção que eu quero e o artigo que eu quero. Vocês têm uma forma mais rápida de chegar na regra? Acho que depois que tu acostuma com o livro, eu já estou indo direto na página que eu acho mais ou menos que vai estar e rodo para cima e para baixo. Ou só falando de pesquisar a regra? Não, é isso mesmo. Tudo bem, aí você usa a sua experiência com o livro, né, com o manuseio do livro diário e tudo. Pensando nisso, é que eu queria ver também se existe alguma forma da gente melhorar essas buscas, que elas são constantes, né? A cada regra que a gente está lendo aí, eu percebo que as buscas nas regras anteriores ou posteriores, elas são constantes. Aí eu uso essa forma aí de buscar a regra, né, já que eu não tenho ainda bem definido em qual página vai estar. Eu uso essa técnica aí, não sei vocês. Nunca tinha pensado nisso. Mas o Renato, que mexe com o computador também, cara, o Friedman vai montar um livro, falou que é tagueado, sei lá, ajudar na forma de chegar na pesquisa mais rápido, cara. E aparecer, por exemplo, vai procurar, sei lá, faltas de contato. Aí tudo que você procurar de falta de contato vai aparecer na pesquisa direto. Troca uma ideia com ele depois também sobre isso. Não, bacana. E aí é bom que disponibiliza também lá naquele site da Arbitragem Brasil, né, para todo mundo que quiser uma busca mais rápida pelo PDF. Agora, se você imprime, né, e tem ele para você marcar, marca-texto, né, no esquema das antigas aí, você pode usar aquelas abinhas, né, para colocar nas regras, que também pode te ajudar. Então tá. Artigo 7, duração dos timeouts. Um timeout completo cobrado de time, pedido por qualquer jogador ou técnico principal, deve ter 1 minuto, mais 5 segundos para o aviso do referi e um intervalo de 25 segundos do relógio da jogada. Então o timeout ele não é de 1 minuto e meio mais o tempo do relógio da jogada. Ele é de 1 minuto, mais 5 segundos, que é o tempo que o back judge, ou que seja lá quem estiver contando o relógio do timeout, vai avisar ao referi que acabou o timeout. O referi vai fazer o aviso para os times que acabou o timeout. E aí então roda o relógio da jogada de 25 segundos, somando dá 1 minuto e meio. Letra B. Outros timeouts não devem ser mais longos do que o que o referi julgar necessário para cumprir o objetivo para o qual eles foram declarados, incluindo timeout de rádio ou televisão, mas qualquer timeout pode ser estendido pelo referi para benefício de um jogador lesionado. No apêndice A tem um guia para os árbitros para ser usado durante as lesões sérias em campo. Letra C. Se um time que pediu e recebeu um timeout completo cobrado desejar reiniciar o jogo antes de 1 minuto de timeout e o adversário estiver pronto, o referi deve declarar a bola pronta para jogo. Letra D. A duração de um timeout de referi depende das circunstâncias de cada timeout, obviamente. Não existe um tempo limite, nem mínimo nem máximo. Timeout de referi é para resolver alguma questão e aí ele vai levar o tempo que precisar para resolver a questão. Letra E. Opções de penalidades devem ser exercidas antes de um timeout de time. Então, mesmo que o time peça um timeout lá depois de uma jogada com a penalidade, você tem que passar as opções, perguntar se declina, se aceita, de onde quer que aplique, não sei o que lá, aplicar e aí sim rodar 1 minuto de timeout do relógio. F. O intervalo após o safety ou try ou field goal convertido deve ser de, no máximo, 1 minuto. Ele pode ser estendido para rádio ou televisão. Então, rolou um safety, ou terminou o try, ou rolou um field goal convertido, a gente tem no máximo 1 minuto
para reposicionar a bola e a arbitragem e os times em campo para dar a bola pronta para jogo para o free kick seguinte. Artigo 8. Aviso do referee. Durante um timeout completo de time, o referee deve avisar ambos os times após 1 minuto. Durante um timeout completo de time, o referee deve avisar ambos os times após 1 minuto. 5 segundos depois, deve declarar a bola pronta para jogo. Letra A. Quando um terceiro timeout for cobrado de um time em qualquer tempo, o referee deve avisar ao capitão em campo e ao técnico principal daquele time que foi o terceiro timeout. Letra B. A menos que um relógio de jogo visível seja o oficial, o referee também deve informar a ambos os capitães em campo e aos técnicos principais dos times quando restarem 2 minutos ou menos de tempo de jogo em cada ref. Ele pode pedir que o relógio pare para fazer esse aviso. Se o relógio de jogo estiver rodando aos 2 minutos e a bola estiver morta, ele deve ser parado e o aviso de 2 minutos dado. Se a bola estiver viva aos 2 minutos, o aviso de 2 minutos deve ser dado depois da bola se tornar morta. O relógio da jogada pode ser interrompido para esse aviso e deve ser reiniciado com 25 segundos. O relógio do jogo reinicia no momento do snap após o aviso de 2 minutos. E as competições podem adotar um regulamento que exija que, mesmo com o relógio visível, o aviso de 2 minutos seja sempre dado. Em qual momento, depois do touchdown, por exemplo, durante um touchdown deu 2 minutes, qual momento que você vai anunciar? Antes do kickoff, logo após o try? Porque logo depois do try o pessoal ainda está meio disperso, né? Eu acho que a melhor opção é ou logo antes do kickoff ou depois do try. São as melhores opções. Depois do touchdown nem pensar, porque tá todo mundo comemorando. Depois do try ainda tem uma coisa de comemoração. Eu acho que o ideal mesmo é antes do kickoff. Antes de apitar a bola pronta para jogo pro kickoff. Eu faço por aí também. Um pouquinho antes do kickoff. Isso. Nesse momento já tá todo mundo posicionado e a gente... Assim, para fazer o anúncio, tá? Para avisar para os times e para avisar para os técnicos e para fazer o sinal suplementar entre a arbitragem, em qualquer momento isso pode acontecer. Pode ser durante a movimentação para posicionar a bola para o kickoff, por exemplo. Avisar, chegamos em 2 minutos, fala com os 2 times, 2 minutos, faltam 2 minutos, estamos aviso de 2 minutos. E aí, posicionado todo mundo certo, bola posicionada para o kickoff, aí antes de apitar a bola pronta para jogo, liga o microfone e avisa. Esse é o aviso de 2 minutos. Fecha o microfone e apita a bola pronta para jogo. Letra C. Se um relógio do jogo visível não for o marcador oficial do tempo de jogo durante os 2 últimos minutos de cada tempo, o referee ou seu representante deve avisar a cada capitão e técnico principal o tempo restante cada vez que o relógio for parado pela regra. Além disso, um representante pode deixar a área de time ao longo da linha limitadora para passar informações de tempo sobre essas condições. Então, pela regra, ele diz: dentro dos 2 últimos minutos, toda vez que o relógio for parado pela regra, a arbitragem tem que avisar aos capitães e aos técnicos principais quanto tempo falta de jogo. Tendo microfone ajuda bastante, né? Ou então, quando não tem microfone, se tem o rádio também é uma boa opção. Tava só esperando para ver quem ia ser o primeiro a falar do rádio. Mas assim, a gente ter microfone é bom, mas a gente não pode confiar muito nos sistemas de som dos estádios dos jogos que a gente apita no Brasil. Nem sempre é possível escutar o que a gente está falando. Sim, tem que sentir se está todo mundo ouvindo o mesmo som. Se tem que estar meio distante, só para a torcida, só para um lado, a gente tem que identificar disso. Faça o anúncio, mas continue avisando aos capitães e aos técnicos. Não é tão difícil assim, né? Cada árbitro de linha... Exato, aqui a equipe toda tem que participar e ajudar. Isso, cada um dos 4 árbitros de linha pode ajudar avisando aos técnicos principais, e umpire e backjudge e referee fazem o trabalho avisando aos capitães dentro de campo. Timeout de perda de capacete. Artigo 9. Se o capacete de um jogador sair completamente durante uma jogada, a menos que tenha sido resultado direto de uma falta do adversário, o jogador deve sair do jogo pela próxima descida e o relógio do jogo deve parar no fim da descida. O jogador pode retornar ao jogo se for cobrado um timeout de seu time. Ao contrário da situação da lesão, o jogador não pode, na situação da lesão, o jogador tem que sair e ele não pode retornar se o time usar um timeout. No caso de perda de capacete, sim. O cara perdeu o capacete, o time dele não quer perder ele para a próxima descida, usa um timeout que ele pode continuar em jogo. Letra B. Quando a perda de capacete for a única razão para a parada do relógio, que não seja por uma lesão ao jogador ou companheiro de time, as seguintes condições se aplicam. Número 1. O relógio da jogada deve ser de 25 segundos se o jogador que perdeu o capacete for do ataque e 40 se for da defesa. Com 1 minuto ou mais para o fim de qualquer tempo, o relógio do jogo deve reiniciar no sinal do referee.
Número 2, subtração de 10 segundos. Se houver menos de 1 minuto para o fim de cada half, o adversário tem a opção de subtração de 10 segundos a menos que o capacete saia por resultado direto de uma falta do adversário. Letra C, aí sim, se o capacete do carregador da bola sair conforme o parágrafo A acima, a bola está morta. Se o jogador não for o carregador da bola, a bola continua viva, mas ele não pode continuar participando da jogada, partindo para outra ação que não seja a ação inicial na qual ele já estava envolvido. Participação prolongada é falta pessoal e, por definição, o jogador está fora da jogada. Então aí a gente referencia a duas regras lá na frente. Participação prolongada é falta pessoal, a gente vai ver isso na regra 9.1.17, que é participação... Contínua sem capacete. Isso. E, por definição, o jogador está fora da jogada, ou seja, ele se torna um jogador obviamente fora da jogada, sob as regras 9.1.12, que é atacar um jogador obviamente fora da jogada. Letra D, um jogador que intencionalmente retire seu capacete durante uma descida comete uma falta por conduta antidesportiva, e a gente vai ver esse assunto lá na regra 9.2. AR339, número 1, depois da bola morta, A55 bloqueia B33 na cintura, derrubando-o. Quando o B33 cai no chão, seu capacete sai. Falta em bola morta de A55, porque ele bloqueou depois da bola morta, penalidade de 15 jardas do próximo ponto, e B33 deve deixar o jogo pela próxima descida, visto que seu capacete saiu durante a jogada e não foi por causa de uma falta. B33 pode permanecer no jogo se o time B pedir um timeout. Ah, mas ele tomou uma falta, o bloqueio foi depois da jogada, da bola morta, e aí ele caiu no chão e perdeu o capacete. Por que não foi por causa de uma falta? Não foi por causa do bloqueio, foi porque ele caiu no chão. Quando ele caiu no chão, ele perdeu o capacete. Número 2, no fim do primeiro período, o carregador da bola A22 é legalmente derrubado e seu capacete sai quando as suas costas batem no chão. O relógio da jogada marca 0. A22 deve deixar o jogo pela próxima descida, que será a primeira descida jogada no segundo período, no segundo quarto. O capacete de A22 saiu durante a jogada e não foi por causa de uma falta do time B. No entanto, ele pode permanecer no jogo se o time A pedir um timeout. Número 3, durante uma descida, o capacete de A22 sai sem uma falta no capacete e B77 se lesiona. O carregador da bola é derrubado dentro de campo e quando o relógio para, ele marca 58 segundos para o fim do período. A menos que o time A peça um timeout, A22 deve deixar o jogo por uma jogada. Primeira coisa a se resolver. O relógio da jogada é de 40 segundos por causa da lesão do jogador de defesa, ao invés de 25 segundos por causa da perda de capacete do jogador de ataque. Não há opção de subtração de 10 segundos porque o relógio parou por causa da perda do capacete e por causa da lesão. E as situações ocorreram com jogadores adversários. Número 4. Durante a descida, o capacete de A22 sai sem falta no capacete e A45, do mesmo time, cai lesionado. O carregador da bola é derrubado dentro de campo e quando o relógio para, ele marca 58 segundos. Porque tanto a lesão quanto a perda do capacete ocorreram com jogadores do mesmo time, existe então a opção de subtração de 10 segundos. O time A pode manter a A22 em campo e também evitar a subtração de 10 segundos pedindo um timeout. E número 5, durante a jogada de corrida, que termina dentro de campo, o capacete de um linebacker sai. Quando a bola se torna morta, o relógio do jogo é parado, marcando 45 segundos para o fim do segundo período. O relógio de jogada deve ser de 40 segundos, porque foi uma perda de capacete do jogador da defesa. O time A tem a opção da subtração de 10 segundos, porque a única razão pela qual o relógio parou foi pela perda de capacete do jogador da defesa. Se o time A escolher a opção, a menos que o time B use um timeout, o relógio do jogo vai marcar 35 segundos para o fim do segundo período e vai reiniciar no sinal do referee. E se o time B usar um timeout para evitar a subtração de 10 segundos, o relógio do jogo vai permanecer em 45 segundos, vai rodar no momento do sinal do referee e o jogador B40, o linebacker que perdeu o capacete, pode continuar no jogo. Terminamos aqui mais um episódio, terminamos no meio da regra número 3, essa regra número 3 talvez termine no próximo episódio, não sei, fique ligado aí para descobrir isso na próxima vez que a gente colocar um episódio no ar. Chegamos ao final, no fim da sessão número 3 da regra 3, vamos começar o próximo na sessão número 4. Mais uma vez, como sempre, obrigado a todo mundo que participou desse podcast aqui comigo, fazendo os comentários sobre a regra, obrigado para todo mundo, boa noite aí.
E obrigado a todo mundo que estava ouvindo esse episódio e que continua ouvindo todos eles um atrás do outro e vai continuar ouvindo até a gente chegar no final desse livro. Chegaremos lá. Só pra avisar, eu não vou ouvir até o final, eu vou ouvir só até a regra 11. Foda-se a regra 12. Boa noite pra todo mundo, boa tarde pra todo mundo, bom dia pra todo mundo. Valeu, boa noite. Valeu. Boa noite. Até mais. Valeu, até mais, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Roda a vinheta. Boa. Então vamos começar.